vocês estejam bem, que a família de vocês também esteja bem e que vocês estejam muito preparados para mais um vídeo do Aliança Kids, hoje com um tema muito legal, muito interessante. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e aprender muito, como eu também aprendi muito com esse tema. Esse ano todo a gente vai falar sobre os frutos do Espírito Santo, mas afinal de contas, o que são os frutos do Espírito? Os frutos do Espírito são virtudes que o Espírito Santo produz em nós, naqueles em que ele habita. Ou então, a gente pode chamar de qualidades ao invés de virtudes. Na carta a Gálatas, Paulo, ele falou sobre todos os frutos do Espírito. Tá em Gálatas 5:22, eu vou ler aqui para vocês. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aqui Paulo ele cita todos os frutos do Espírito. E esse mês a gente vai falar sobre um fruto em específico, que é a paz. Para exemplificar a paz, na verdade, o fruto que vai exemplificar, a fruta que vai exemplificar o fruto do Espírito é a banana. E eu trouxe até uma banana aqui para exemplificar que o fruto do Espírito desse mês vai ser a paz. E também, mais uma coisa para exemplificar o fruto do Espírito é a história de José. Por que é a história de José? A paz, como sendo fruto do Espírito, ela é uma paz em meio a muitas dificuldades. E é exatamente isso que acontece na história de José. José passa por muitas dificuldades e em todos os momentos é possível perceber que ele possui esse fruto do Espírito, essa paz que excede todo o entendimento. Bom, contando um pouquinho melhor sobre a história de José, eu vou começar do começo. Jacó, ele tinha duas esposas, Leia e Raquel. Raquel era a esposa que Jacó mais amava. E Leia, ele gostava da Leia. E aí, o que acontecia? Raquel, ela era estéril, não podia ter filhos, mas Leia podia ter filhos. Porém, Raquel recebeu uma promessa de Deus, de que mesmo estéril, Deus daria filhos a ela. E enquanto isso, a vida foi passando. E Leia teve 10 filhos. E aí, Deus cumpriu a promessa dele, como ele sempre faz, e deu um filho a Raquel. E Jacó ficou muito feliz, porque como Raquel era a esposa que ele mais amava, ter um filho da esposa que ele mais amava foi algo muito gratificante para ele. Então José nasceu e cresceu, e só o fato de José já ter nascido e ser muito amado pelo pai já trouxe uma certa inveja e ciúmes para Leia e seus filhos. E então José começa a crescer e ele chega um momento em que ele tem sonhos que são visões proféticas sobre aquilo que ia acontecer na vida dele, aonde que Deus iria levá-lo. E aí, nesses sonhos proféticos que José tinha, sempre ele estava em um lugar de destaque entre os irmãos. Ou os irmãos se ajoelhavam diante dele, ou aquilo que os irmãos haviam colhido, como feixes de trigo, eles se curvavam diante de José. E José contou para a família dele sobre os sonhos que ele estava tendo, porque eu acredito que José, ele sabia que eram sonhos importantes, sonhos proféticos. E isso fez com que os irmãos tivessem ainda mais inveja e mais ciúmes. José ganhou uma túnica muito bonita do pai e da mãe, e ele andava para cima e para baixo com essa túnica, e os irmãos crescia cada vez mais nos irmãos esse sentimento de inveja, de ciúmes de José, e também da mãe dele, Raquel, que era muito amada por Jacó. Então, um certo dia, José foi levar uma mensagem até os seus irmãos que estavam caçando, e eles armaram uma emboscada para José. Pegaram José e colocaram num buraco muito fundo da onde ele não conseguia sair. E aí, nisso, eles pegaram a túnica de José e mancharam lá com o sangue de outros animais, rasgaram a túnica e entregaram para o pai e falaram que José estava morto. Imagina como Jacó ficou triste com essa notícia.
Na verdade era mentira, né? José ele estava vivo e ele estava lá naquele buraco. Então os irmãos deles decidiram vendê-lo como escravo. Tava passando um comerciante de escravos, ele vendeu José como escravo para esse comerciante, e esse comerciante levou José e o vendeu lá no Egito. E por acaso José foi vendido para ser criado na casa do governador do Egito, de um dos representantes lá do Egito, um dos líderes do Egito. E aí José começou a ser notado, porque tudo que José colocava a mão prosperava. Então José, como um servo de Deus, longe da sua família, ele teve que ter muita paz, muita fé em Deus para passar por todos esses momentos e ainda assim dar o seu melhor como serviçal, como escravo na casa, numa terra estrangeira, na casa do governador do Egito. Então José ele é vendido, começa a trabalhar na casa do governador do Egito. Ele começa a fazer com que os bens desse governador prosperem, tudo começa a prosperar, ele é muito bom em tudo que ele faz, ele começa a ser notado. Então ele acaba sendo um servo de confiança do governador. E depois tem mais história, mas vocês não vão ficar sabendo hoje. No próximo vídeo vai ser contado o restante da história. Mas até aqui é isso que eu quero que vocês saibam. E o que vocês precisam saber é que José, mesmo em meio a essas dificuldades, sendo vendido pelos irmãos como escravo, sendo rejeitado pela sua própria família, que eram seus irmãos, José, em todos esses momentos, ele teve paz. Tanto que quando ele se tornou escravo na casa do governador do Egito, ainda assim ele estava sempre em uma posição de destaque, porque ele dava o seu melhor. Ele dava o seu melhor porque ele tinha paz, ele confiava que Deus estava. Bom, agora que vocês já sabem um pouco da história de José, uma parte só, porque ainda tem mais, eu vou passar para vocês o versículo que é para decorar esse mês. O versículo tá no Salmo 37:5 e tá escrito assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Foi exatamente isso que José fez, né? Ele entregou o caminho dele ao Senhor e Deus agiu por ele. Vocês vão ver que lá na frente José vai mudar a história de José. Eu não posso contar, eu queria muito contar, mas eu não posso contar para vocês. Crianças, esse foi o vídeo de hoje. Esse é o tema do mês e o tema do ano, né? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Compartilhem com seus amigos, com a sua família, tudo que vocês aprenderem. Um beijo!